respeito de filiação e reconhecimento dos filhos. E para a gente falar de filiação e reconhecimento dos filhos, é importante nós estabelecermos primeiro a localização das disposições a respeito de filiação e de reconhecimento dos filhos no Código Civil, tá? Então, vou projetar aqui para vocês, para a gente colocar no papel essa questão da filiação e do reconhecimento dos filhos, então. Primeiro, as disposições sobre filiação, elas estão nos artigos 1596 do Código Civil até o artigo 1606. Depois disso, nós temos as questões sobre reconhecimento dos filhos, que estão então nos artigos 1607 do Código Civil até o artigo 1617. Tá? Então, esta é a localização que nós temos destas disposições dentro da legislação civil, ok? Muito bem. Dito isso, o que a gente precisa considerar? Que filiação nada mais é do que aquela vinculação existente entre pais e filhos. Seja esta vinculação trazida em razão da natureza, por ser uma filiação biológica, seja uma filiação estabelecida pela lei, né? Ou seja, por outros vínculos, por adoção, por filiação socioafetiva, enfim, por quaisquer derivações de filiação que não sejam a biológica. Então, a gente precisa considerar que a filiação ela não é só aquela filiação biológica, ela também pode vir de outra natureza, assim como o parentesco pode nascer de outra origem que não só o parentesco natural, aquele parentesco consanguíneo, aquele parentesco biológico, tá? Então, nós temos tanto a filiação biológica, consanguínea, natural, como também uma filiação civil. E esta filiação civil, para que seja estabelecida, não é nada que ocorra de uma maneira automática, né? Então, por exemplo, a questão da socioafetividade, né? da vinculação afetiva entre duas pessoas que não têm uma vinculação biológica. Para que haja o reconhecimento desta filiação, tem que acontecer por vontade, por manifestação expressa de vontade dos envolvidos. Então, vamos lá, vamos criar um exemplo aqui. O João e a Maria, eles casaram e a Maria tinha um filho quando eles casaram de um outro relacionamento. E o João sempre conviveu com esse filho, sempre considerou esse filho como seu próprio, né? Criou a criança desde sempre e exerceu as funções de pai, embora não fosse o pai biológico, consanguíneo nessa criança. Automaticamente, o fato de ter esta convivência por certo tempo determina que o João seja pai afetivo do filho da Maria? Não, automaticamente não. É preciso que o João vá até o registro civil e faça o reconhecimento ou de forma judicial, conforme o caso, que a gente vai ver depois na sequência, tá? Mas é necessário que exista esse reconhecimento. E uma vez sendo reconhecida a filiação, tá? Seja ela biológica ou derivada de outra origem, não tem qualquer diferenciação.
Então, o artigo 1596, que inicia as disposições sobre filiação e reconhecimento dos filhos, determina que os filhos, sejam eles provenientes da relação de casamento ou de qualquer outra origem, têm os mesmos direitos, sem qualquer tipo de discriminação ou diferenciação. Então, não existe mais aquela classificação, vamos dizer assim, em filho legítimo, filho ilegítimo, filho biológico, filho adotivo, filho isso, filho aquilo. Filho é uma palavra que não admite qualquer tipo de qualificação. Eu costumo dizer que depois da palavra filho vem um ponto. Filho é filho, ponto. Tá? Então, dessa forma que a gente tem que interpretar a relação de filiação, certo? Muito bem, isso é o que estabelece o artigo 1596. Por sua vez, o artigo 1597, ele vai trazer situações derivadas da presunção legal de filiação. Então, o que são estas situações de presunção legal de filiação? São situações previstas no dispositivo, no 1597, que determinam que aquela criança nascida naquelas condições, aquele filho nascido naquelas condições, presume-se ser proveniente do casamento. Por quê? Porque só incide a presunção legal de filiação constante no 1597 para situações de casamento. Então, quando é que eu vou usar as hipóteses do 1597, que a gente já vai ver quais são elas? Quando o João e a Maria, eles são casados e, por exemplo, a Maria está grávida e o João falece. Não tem como o João ir ao registro civil e voluntariamente reconhecer a filiação. O que costuma acontecer na prática? Nasce o filho. Eu, por exemplo, sou casada, quando os meus filhos nasceram, meu marido foi lá no registro civil e reconheceu a filiação. Então, os meus filhos foram reconhecidos pelo pai, que é a grande maioria das situações. Só que existem outras tantas em que não há a possibilidade do reconhecimento, porque o pai é falecido, porque o pai está ausente, ou porque o pai está viajando e não tem possibilidade de realizar, por qualquer motivo não tem possibilidade de realizar o reconhecimento voluntário da filiação. Então, nessas circunstâncias, a lei prevê hipóteses em que, se comprovado que o João e a Maria são casados e se incidir em uma das hipóteses previstas no 1597, haja o reconhecimento da filiação, por presunção legal, tá? Então, vamos analisar quais são estas hipóteses aí que nós temos, tá? Vou projetar aqui para vocês. Então, diz lá o artigo 1597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos, nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Então, a partir do momento em que for celebrado o casamento, da data do casamento, aqueles filhos que nascerem pelo menos 180 dias depois. Ah, professora, mas significa que se a criança nasceu 40 dias depois do casamento, que não é filho, não é proveniente daquele matrimônio? Não, não é isso que está dizendo. Acontece que se a criança nascer menos do que 180 dias depois de celebrado o casamento, a lei não garante a presunção legal da filiação. Não presume ser do casamento. Aí, nesses casos, precisa haver o reconhecimento da filiação. Então, se houver uma situação dessas, o João e a Maria casaram, a Maria estava grávida já do João, o João faleceu e a criança nasceu depois. E essa criança nasceu 90 dias depois de ter sido celebrado o casamento. É uma hipótese
de presunção legal? Não, não é. Então, para que a Maria possa registrar a criança como filho dela e também do João, ela terá que ingressar com uma ação de investigação de paternidade. Vai ter que fazer DNA, prova de que aquela criança é filha do João. Por quê? Porque não incide a presunção legal do inciso 1, tá? O inciso 2, nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade. Então, o inciso 1 prevê que a partir da data do casamento, aqueles que nascerem pelo menos 180 dias depois. Então, tem que ter um período de 180 dias depois da celebração do casamento para nascer a criança. E o inciso 2 vai dizer o seguinte: o casamento foi dissolvido aqui nesta data, na data de hoje, se a criança nascer até 300 dias depois desta data, presume-se ser do casamento. Não quer dizer que seja, pode ser de outro pai, inclusive, mas a lei presume que seja do casamento. E essa presunção ela pode ser afastada por qualquer meio de prova, tá? Por qualquer meio de prova, principalmente pelo exame de DNA. É uma presunção que a gente chama de presunção relativa, tá? Então, é uma presunção relativa, porque ela pode ser afastada, ela pode ser ilidida. Por exemplo, uma das hipóteses de afastar a presunção relativa do 1597 é a prova da impotência, da infertilidade do homem. Então, nesse caso, provado que o homem é infértil e que já o era no momento da concepção, afasta a presunção legal de filiação, tá? Então, uma presunção que é relativa. Então, já falamos aí do inciso 1, já falamos do inciso 2. O inciso 3, provenientes de fecundação artificial homóloga, tá? Fecundação homóloga, homo é igual, então é aquela fecundação que utiliza os gametas, o óvulo e o espermatozoide do João e da Maria, tá? Então, mesmo que o João tenha falecido, se foi utilizado o sêmen dele congelado para fertilização, presume-se que o filho é do João, presunção legal de filiação, e que tenha sido este filho concebido na constância do matrimônio, tá? Inciso 4. Havidos a qualquer tempo quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. Esse caso, os embriões foram formados quando em vida do João, mas foram implantados no útero materno depois do óbito, tá? Também presume-se a filiação. E o inciso, claro que nessas duas situações tem que ter uma autorização expressa para o uso do material genético depois da morte, tá? Mas aí existe uma regulamentação específica em lei, mas é hipótese de presunção legal de filiação. E por último, o inciso 5, havidos por inseminação artificial heteróloga, então hétero é diferente, desde que tenha prévia autorização do marido. Aqui, se nós fizermos um exame de DNA, biologicamente a criança não será filha do Joãozinho, tá? Por quê? Porque o esperma utilizado não é do Joãozinho, foi utilizado do banco de sêmen, mas o Joãozinho autorizou o uso deste esperma para fecundação dos óvulos da sua esposa, da Mariazinha, tá? Então, essas são as previsões aí com relação às hipóteses de presunção legal. De novo, esta presunção, ela é relativa, ela pode ser afastada, ela pode ser ilidida, tá? Através de prova, como eu já mencionei do 1599, prova de infertilidade, tá? Pode ser afastada através de um exame de DNA que demonstre que não é filho, tá? Agora, o fato da mãe reconhecer, da mãe confessar que aquele filho não é do marido, isso não é motivo, ó, vejam só, não é motivo suficiente
para afastar a presunção de filiação. Está lá no artigo 1600. Não basta o adultério da mulher, ainda que confessado, para iridir a presunção legal da paternidade. Então, nesses casos, a Mariazinha confessou que traiu o João e que o filho pode nem ser do João. Nesse caso, para afastar esta presunção de filiação, precisa de uma prova mais robusta, que aí nesse caso terá que ser o exame de DNA, certo? Tranquilo? Sereno? Muito bem. Uma vez que haja o reconhecimento da filiação ou a presunção legal de filiação, deve ser procedido ao registro de nascimento. Né? Então, o registro de nascimento é o que prova a filiação, né? Ou melhor, a certidão do registro de nascimento é o que vai fazer prova da filiação. E assim como acontece no casamento, que a gente analisa a questão das provas do casamento, né? A prova direta é a certidão de casamento, aqui também a prova direta da filiação é a certidão de nascimento. Mas em caso de perda, em caso de extravio, em caso de inexistência por quaisquer motivos do registro do nascimento, ele pode ser feito ou refeito, né, através de uma ação que não é uma ação de reconhecimento de filiação, mas sim uma ação de prova da filiação. Então, sempre que por qualquer motivo houver a perda, o defeito, o extravio do registro de nascimento, através de uma ação de prova de filiação, eu posso trazer provas indiretas para demonstrar a paternidade e a maternidade daquele indivíduo. Né? Então, eu posso trazer fotos, eu posso trazer outros documentos, todos eles capazes de demonstrar que existe uma filiação naquele caso. E aí, vejam, numa ação de prova de filiação, que está prevista lá no artigo 1605 do Código Civil, eu não tenho a realização de um exame de DNA. Né? Na ação de prova de filiação, o que eu tenho é exclusivamente a produção de provas indiretas, mas que sejam capazes de demonstrar a existência daquela vinculação entre duas pessoas. E a sentença do juiz vai, então, determinar que haja inscrição no registro civil daquele indivíduo. Então, são situações diferentes, tá? A ação de prova da filiação é para reconstituir um registro de nascimento perdido ou defeituoso. E a ação de investigação, essa sim, vai investigar, eu quero descobrir quem é, porque eu não sei exatamente quem é. Acredito que seja fulano, mas não tenho certeza de ser ou não. Aí, na investigação, existe a produção de prova via exame de DNA, então de prova pericial, e na ação de prova de filiação eu não tenho esta produção, tá? E é derivada do registro de nascimento. Então, a ação de prova de filiação, ela tem como fundamento tanto o artigo 1605 do Código Civil, como também o 1603 desse mesmo dispositivo. Tá? Bom, algumas questões importantes com relação à filiação, à parentalidade. Tá? Primeiro, muito se questiona a respeito da chamada barriga de aluguel. Tá? É possível a barriga de aluguel, não é possível a barriga de aluguel. A barriga de aluguel é vedada, tá? Ou seja, não é possível pagar para que uma pessoa gere um filho
para mim. Mas existe a possibilidade da chamada cessão temporária do útero materno, né? Sem qualquer finalidade lucrativa, mas nesse caso tem que ter um parentesco até o 2º grau. Então pode ser mãe, pode ser avó, pode ser neta, pode ser irmã da mãe genética, ou ainda do pai, né? Da mãe ou do pai. Então pode ser a sogra, pode ser a cunhada, enfim, pode ser qualquer pessoa que tenha parentesco até o 2º grau, tá? E aí, hoje, nós temos a regulamentação do reconhecimento nós temos a previsão do reconhecimento de filiação, de parentalidade, na verdade, socioafetiva no registro civil, em razão do provimento 149 do CNJ. Tá? Como eu sempre digo aqui, esse provimento ele regulamenta todas as questões extrajudiciais. E o artigo 512 desse dispositivo, aliás, 512 e seguintes, né, traz as previsões acerca da parentalidade socioafetiva. Então, vai prever o registro de filhos provenientes de técnicas de reprodução assistida, independentemente de autorização judicial ou não. Vai prever aquilo que é necessário, os documentos necessários para fazer o registro do nascimento dessa criança, né? E no caso específico da gestação por substituição, não vai constar no registro o nome da mãe que gerou, né? que gestou, mas sim daquela cujo óvulo foi utilizado. Tá? Então vai constar dessa forma. No caso da utilização de material genético de pessoa já falecida, é exigido então a apresentação para poder realizar o registro de uma autorização prévia para o uso de material genético de pessoa já falecida. Né? E qualquer negativa por parte do registrador com relação a registrar situações provenientes de filiação socioafetiva, né, da parentalidade socioafetiva, gera ou pode gerar a sua responsabilização legal. Né? Então não pode o registrador se negar a fazer esse tipo de registro, certo? Tranquilo? Muito bem. Ainda com relação à parentalidade afetiva, ao socioafetivo, é importante a gente mencionar a tese do STJ, a tese do STF, com uma tese com repercussão geral, tá? Que é a tese 622, que trata da parentalidade socioafetiva e que estabelece que a paternidade ou a maternidade socioafetiva, elas podem ser reconhecidas independentemente da origem biológica. Então, mesmo que haja origem biológica, então mesmo que eu tenha pais biológicos constando no meu registro de nascimento, eu posso ter o reconhecimento da filiação afetiva. Só que nesses casos, a gente tem a possibilidade de reconhecimento da paternidade ou da maternidade afetiva, porque eu posso ter 2 pais e uma mãe, ou 2 mães e um pai no registro de nascimento. E nesse caso, esse reconhecimento ele vai se dar de forma extrajudicial, em razão da previsão do provimento 149 do CNJ, se e quando o filho tiver mais de 12 anos. Se ele tiver menos de 12, esse reconhecimento tem que se dar pela via
judicial, tá? Tem que dar pela via judicial, certo? Tranquilo? Muito bem. E aí, com relação ao reconhecimento dos filhos, que são então as disposições que estão do 1607 ao 1617, né? Diferente da presunção legal, que é quando a gente tem a impossibilidade do genitor ou dos genitores de irem até o registro civil voluntariamente reconhecer que aquele indivíduo que nasceu é seu filho. Nas situações de reconhecimento de filho, ela pode acontecer direto no registro civil, tá? Que é a grande maioria dos casos, né, em que os pais nascem os filhos e os pais vão diretamente ao registro civil providenciar o registro do seu filho, tá? Que é o que está lá no 1609, inciso 1, né? Então, reconhecimento pode se dar no registro do nascimento, ou ainda pode ser por escritura pública, então uma escritura pública de reconhecimento de paternidade, ou ainda por testamento. É possível que o testamento reconheça, eu sei que eu tenho um filho fora do casamento, por exemplo, tá? Então eu vou deixar meu testamento reconhecendo, e isso só vai produzir efeitos quando da minha morte, tá? E aí depois, mais pra frente, quando a gente fala em sucessões, a gente vê que o testamento é um ato essencialmente revogável. Então eu posso ter tantos testamentos quantos necessário, quantos eu precisar fazer, ou eu quiser fazer. Mas a revogação do testamento que consta uma cláusula de reconhecimento de filho, tá? As demais disposições são revogadas, mas aquela cláusula que reconhece filho é irrevogável. Por quê? Porque o reconhecimento de filiação é ato irrevogável. Tá? Então tá lá no artigo 1610 do Código Civil. O reconhecimento não pode ser revogado, nem mesmo quando feito em testamento. Tá? Então, o 1609, ele traz as formas de reconhecimento. No registro civil, por escritura pública, por testamento, ou ainda uma última hipótese, que é numa manifestação expressa perante o juiz, mesmo que a ação em que haja aquele contato da pessoa com o juiz não seja uma ação de reconhecimento de paternidade, de investigação de paternidade. Seja uma outra origem, mas que reconheça expressamente perante o juiz que tem um filho, tá? E que aquele filho é o fulano. Então, aquele ato é uma forma de reconhecimento voluntário da filiação. Todas essas são formas de reconhecimento voluntário desta filiação, certo? Então, olhem só, quando a gente fala, se a gente for pensar aqui em formas de reconhecimento de filiação, vamos colocar aqui, ó. Deixa eu projetar para vocês. Então, quando a gente fala em reconhecimento dos filhos, esse reconhecimento ele pode se dar de forma voluntária, e a forma voluntária de reconhecimento dos filhos está aí no artigo 1609 do Código Civil e é ato irrevogável nos termos do artigo 1610, também do Código Civil, tá? Então, essa é uma forma de reconhecer os filhos de maneira voluntária, tá? Não é a única forma de reconhecimento dos filhos, mas é uma delas, tá? Reconhecimento da filiação de forma voluntária, tá? Nessas hipóteses. E mais, quando é que vai ser obrigatório o reconhecimento voluntário dos filhos?
quando estes filhos eles não derivarem do casamento. Deixa eu projetar para vocês que eu não estou projetando. Não derivarem do casamento. Por quê? Porque se derivarem do casamento, incide uma presunção legal lá do 1597. Ou ainda, derivam do casamento, mas não se enquadram nas hipóteses do 1597. Então, não se enquadram nas hipóteses do artigo 1597. Tá? Então, essas são as situações em que a gente tem o reconhecimento voluntário da paternidade ou da filiação. Tá? Mas, vamos lá. O reconhecimento voluntário, ele é um ato personalíssimo. Então, não há possibilidade, por exemplo, de que o João e a Maria tiveram um filho, não são casados, mas tiveram um filho, e os pais do João reconhecem que aquele filho é do João. Podem os pais do João ir lá no registro civil e declarar que aquele filho é do João? Não podem. Por quê? Porque o reconhecimento da paternidade, ele é um ato personalíssimo, certo? Não cabe, não é possível que outra pessoa faça em meu nome. Tá? Agora, claro, pode uma outra pessoa contestar a paternidade. Se já tiver transcorrendo uma ação, pode seguir. Existe a substituição processual. Agora, a legitimação é outra coisa. Então, quem é que tem legitimidade para proceder ao reconhecimento dos filhos? Somente os próprios pais. Então, é personalíssimo. Essa legitimação, ela é personalíssima, certo? Muito bem. Ao lado da filiação, ou melhor, do reconhecimento dos filhos de forma voluntária, nós temos o reconhecimento dos filhos de forma oficiosa. Tá? O oficioso. Tá? Reconhecimento oficioso de filiação. Este reconhecimento oficioso, ele é proveniente de uma lei, tá? Que é a lei 8560 de 1992. Esta lei 8560, então, ela estabelece, ela vai regulamentar a investigação de paternidade e também a paternidade, o registro de paternidade oficiosa. E lá no artigo 2º dessa lei, ela diz o seguinte, ó. Diz lá, em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida. Então, é a situação em que a Maria vai ao registro civil, registra o filho e indica só a ela como genitora, porém, indica o nome do suposto pai. Então, diz lá, ó, em registro de nascimento de menor apenas com a maternidade estabelecida, o oficial remeterá ao juiz certidão integral do registro e o nome, o prenome, profissão, identidade e residência do suposto pai, a fim de ser averiguada oficiosamente a procedência da alegação. Então, é a situação em que a Maria registra o filho como seu, mas indica que o pai da criança é o Joãozinho. Nesse caso, qual é o procedimento? Como é que funciona esse procedimento oficioso? O cartório de registro civil vai oficiar ao juiz, então o cartório de registro civil
oficia o juiz, tá? O juiz da comarca, tá? O juiz, por sua vez, vai intimar, vai notificar o suposto pai, aquele que foi indicado lá no registro de nascimento, para que esse suposto pai possa. Então, o que deriva daqui, tá? Então, esse suposto pai, ele pode reconhecer voluntariamente, pode gerar, então, esse procedimento oficioso no registro, um reconhecimento voluntário, tá? Ou ainda, negar a filiação, dizer, olha, esse filho não é meu. Ou ele pode, ainda uma terceira hipótese, que é silenciar. Dentro do prazo que o juiz concedeu a ele, ele silencia. Nas duas hipóteses em que ele nega ou que ele silencia, elas se convertem em um reconhecimento pela forma judicial. Tá? E de que forma se dá o reconhecimento de forma judicial da filiação? Né? De que forma isso acontece? Através do ou da, né? Então o reconhecimento judicial, ele se dá por meio da ação de investigação de paternidade. Esta é a ação em que eu preciso fazer prova. Eu preciso fazer prova da filiação. E que prova é essa? Qualquer meio de prova, mas principalmente a prova pericial através do exame de DNA. Então, diferente do que acontece na ação de prova da filiação, que é aquela que eu vou usar quando houver a perda, o extravio ou defeito do registro de nascimento, na ação de investigação de paternidade, eu preciso fazer prova da existência de uma vinculação genética. Então, eu preciso ter o exame de DNA, produzir esta prova através do exame de DNA. Tá? Necessariamente eu preciso fazer esta comprovação, certo? Bom, mas aí vem a seguinte questão, né? Nós estávamos aí tratando da Lei 8560, quando falávamos do reconhecimento oficioso de filiação, e aí eu explicava para vocês que o artigo 2º da Lei 8560 traz, né, esse procedimento oficioso, que pode resultar, uma vez que o juiz notifique o pai, ele voluntariamente vá ao cartório e reconheça. Então, o procedimento oficioso ele pode se converter num procedimento de reconhecimento voluntário de filiação, ou se o pai silenciar ou negar a paternidade, converte em uma ação, em um reconhecimento judicial, através de uma ação de investigação de paternidade. E esta ação de investigação de paternidade, ela tem legitimados ativos, ou seja, quem é que pode propor, quem é que pode ser autor dessa ação? E a primeira resposta que vocês vão me dar é a seguinte: o filho, e vocês estão corretos.
Até porque, dentro das características do direito de família, o direito de família ele é personalíssimo, então só a própria pessoa pode exercer. Portanto, eu quero reconhecer a paternidade de quem? Ah, é do fulaninho. Então, quem tem legitimidade ativa para propor essa ação é o fulaninho, tá? Só que essa mesma lei 8560, ela vai dizer o seguinte, olha, se o suposto pai, dentro do prazo consignado pelo juiz, negar ou silenciar, o juiz tem que remeter esse procedimento para o Ministério Público. Por quê? Porque o Ministério Público tem legitimidade ativa para a propositura da ação de investigação de paternidade. Então, tá lá no artigo 2º, parágrafo 4º, artigo 2º, parágrafo 4º, da Lei 8560 de 92. Diz o seguinte, se o suposto pai não atender no prazo de 30 dias, que é o prazo que o juiz vai dar para ele, a notificação judicial, ou negar a alegada paternidade, por que alegada? Porque quando a Mariazinha foi lá no registro civil e registrou o filho como dela, ela disse o seguinte, olha, o pai dessa criança é o Joãozinho. Aí o registrador civil oficiou o juiz de direito e o juiz de direito notificou o Joãozinho. Então, o Joãozinho, se o Joãozinho silenciar ou negar a paternidade que está sendo indicada, o juiz remeterá os autos ao representante do Ministério Público para que intente, havendo elementos suficientes, a ação de investigação de paternidade. Então, quando nós falamos em legitimidade ativa, para a propositura da investigação, é tanto o filho como também o Ministério Público. E, claro, quando a gente fala em legitimado passivo, é o suposto pai, se ele for vivo, ou se este suposto pai já tiver falecido, a sucessão do suposto pai, né, que vai representar, vai ter legitimidade ativa, ou espólio do suposto pai. Tá? Eu prefiro considerar que é a sucessão do suposto pai que vai figurar no polo passivo da demanda quando o pai já for falecido. Tá? Bom, aí vem uma questão importante aqui. Olhem só. Nós estamos falando que nesta ação de investigação de paternidade, eu preciso fazer uma prova robusta da existência da vinculação biológica e que isso vai se dar através do exame de DNA. Para que eu possa realizar o exame de DNA, eu preciso de material genético. Então, eu tenho que ter material genético dos legitimados ativo e passivo, então, do filho e do suposto pai. E nesse caso, o fornecimento do material genético, ele é obrigatório, quer dizer, obrigatório não, ele é necessário para poder realizar essa prova robusta. Mas e se eu não tenho o material genético? Porque, por exemplo, o pai se nega a comparecer ao laboratório e fornecer o material genético para a realização do exame de DNA. Basta eu comprovar por um exame de sangue, qualquer coisa? Bom, tu pode realizar outras provas, mas a negativa do suposto pai em fornecer o material genético para a realização do exame de DNA importa na presunção da prova, da presunção da veracidade daquilo que eu estou alegando, que é a filiação. Então, o artigo 2º A da Lei 8560
diz o seguinte, ó, na ação de investigação de paternidade da Lei 8.560, tá? Na ação de investigação de paternidade, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, serão hábeis para provar a verdade dos fatos. Então, claro, se eu tenho exame de DNA, o exame de sangue eu junto, para comprovar que a tipagem sanguínea é a mesma, se eu tenho fotografias da relação entre o João e a Maria, eu junto, para comprovar que eles tinham um relacionamento. Mas se eu não tenho outras provas capazes de demonstrar, é o DNA que vai ser a prova mais robusta e contundente. E aí diz assim o parágrafo 1º deste artigo 2º-A. A recusa do réu em se submeter ao exame de código genético, DNA, gerará a presunção da paternidade a ser apreciada com o contexto probatório. Então, claro, essa recusa por si só não gera, mas essa recusa mais o contexto probatório, testemunhas que afirmem que o casal mantinha um relacionamento, por exemplo, são suficientes para presunção da filiação. E aí o juiz sentencia e manda registrar a criança no nome do Joãozinho. Tá? Bom, mas e se a falta do material genético é porque o Joãozinho é falecido? Como eu disse, no caso do Joãozinho, do suposto pai já ser falecido, a sucessão dele que vai figurar no polo passivo. E nesse caso, outros parentes é que deverão fornecer esse material genético para fazer a comparação genética. Claro que quando o DNA é realizado entre pai e filho, o percentual de probabilidade da filiação ou de afastar a filiação é de 99,99%, é quase que 100%. Tá? E quando é realizado essa perícia genética com outros parentes, reduz o percentual de probabilidade, mas ainda assim é possível determinar se é ou não filho em razão daquela análise pericial biológica. Tá? Então, o parágrafo 2º do artigo 2º-A da Lei 8.560 vai dizer que se o suposto pai houver falecido ou não existir notícia do seu paradeiro, o juiz determinará, a expensas do autor da ação, a realização do exame de pareamento e do código genético, DNA, em parentes consanguíneos, preferindo-se os de grau mais próximo aos mais distantes, importando a recusa em presunção da paternidade a ser apreciada em conjunto com o contexto probatório. Então, nesse caso, se os outros parentes se negarem, vai incidir a mesma presunção de filiação que incide quando o próprio pai se nega a fornecer o material, tá? E este DNA, ele vai ser realizado em laboratórios conveniados com o Poder Judiciário. Então, o juiz vai designar, por exemplo, se é uma ação em que existe gratuidade judiciária, o juiz vai determinar o laboratório, né, que seja feita a perícia através do Departamento Médico Judiciário do Estado, que vai designar o perito, vai informar a data e naquela data deve haver o comparecimento das partes para fornecimento do material genético e, claro, essas partes precisam ser previamente cientificadas da data para que possam comparecer e fornecer, então, esse material genético, tá? Tranquilo? Sereno? Deixa eu ver o que mais aqui nós precisamos falar a respeito do reconhecimento dos filhos. Lembrei, com relação à negativa do suposto pai em fornecer o material genético, nós temos vários fundamentos legais. Vou colocar aqui para vocês, no material. Deixa eu só localizar aqui o nosso esqueminha para projetar de novo. Aqui então, negativa de fornecimento
material genético para DNA. Gera o quê? Presunção. E esta presunção, ela vai estar estabelecida no artigo 2º-A da Lei 8560 de 92. Parágrafo 1º, se for para o pai, parágrafo 2º para outros parentes. Então, parágrafo 1º, se for para o pai, e parágrafo 2º para outros parentes. Também nós temos como fundamento legal desta presunção a súmula 301 do STJ. Deixa eu pegar aqui a redação da súmula 301 para ler para vocês. Redação súmula 301 STJ. Ela diz o seguinte: em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. Tá? É isso que diz a redação da súmula 301. E também nós temos um outro fundamento, que são os artigos 231 e 232 do Código Civil, que tratam lá da produção de provas, tá? Lá na parte geral do direito civil da produção de provas, eles vão determinar que aquele que se nega a fornecer o necessário para a realização de uma perícia, que se nega a realizar uma perícia genética, gera a presunção daquilo que se pretendia provar com a perícia, com o exame, que é, nesse caso aí, o DNA, tá? Tranquilo? Bom, o que o reconhecimento de filiação gera como efeito, seja ele voluntário, seja ele judicial, seja ele socioafetivo? Todos os direitos derivados do parentesco, tá? Direito a alimentos, direito sucessório, tudo que é derivado da filiação, por consequência do reconhecimento, fica produzindo efeitos, tá? Estabelece parentesco com outros parentes, enfim, todo necessário, tá? Lembrando vocês que o reconhecimento, ou melhor, a investigação de paternidade, ela é imprescritível, não tem prazo para buscar, tá? Não tem prazo para buscar a investigação de paternidade, não interessa quanto tempo, que idade tem a pessoa, quanto tempo o suposto pai tenha falecido, tem o direito de pleitear o reconhecimento da filiação, porque é uma ação imprescritível, certo? Tranquilo? Muito bem. Aí, pessoal, nós temos algumas ações que a gente fala em ações derivadas da filiação, tá? Que ações são essas? Quais são as ações derivadas da filiação? Então, a gente já falou de algumas, tá? Nós temos a ação de prova de filiação. A ação de prova de filiação é aquela que eu vou usar quando eu tenho a perda ou defeito do registro de nascimento. Então, o meu fundamento é o artigo 1605 do Código Civil, tá? Essa é uma ação derivada da filiação. Nós falamos aí na ação de investigação de paternidade, que eu vou utilizar sempre que eu tiver um indivíduo que não é proveniente do casamento, que não incidam aquelas hipóteses do 1597. Tá? Então, qual vai ser o meu fundamento legal para propor uma ação de investigação de paternidade? Primeiro,
a Lei 8560 de 92. E segundo, também vai ser fundamento para minha ação as disposições do Código Civil que estão no 1607 e seguintes lá do Código Civil, tá? Então, esses serão os meus fundamentos para ação de investigação de paternidade. Eu também posso ter uma ação de investigação de maternidade. Quando é que eu vou me utilizar de uma ação de investigação de maternidade? Quando eu tiver uma situação de uma criança que é encontrada e que não se sabe de quem é filho, tá? Então, são aquelas situações de bebês que são abandonados e são encontrados e eu preciso fazer a investigação de maternidade para descobrir situações de crimes praticados pelas mães, porque não querem que ninguém descubra a existência dessa criança e simplesmente quando a criança nasce, abandonam a criança, jogam no lixo, enfim, como se a criança fosse um objeto. E aí se precisa descobrir, investigar e descobrir quem é então a mãe desta criança. Então são situações em que a gente vai precisar fazer a investigação aí da maternidade, tá? Bom, mas existem situações que a gente vai precisar afastar a filiação, a paternidade, principalmente. Então, nós temos aí a ação negatória de paternidade. Quando é que alguém vai negar a paternidade? Vai dizer assim, não, esse filho não é meu. Quando essa paternidade é imputada. Ou seja, quando é que a paternidade vai ser imputada? Naquelas situações do artigo 1597. Então, quando há a presunção legal de filiação, em que o João não precisa ir lá e voluntariamente reconhecer como seu aquele filho, nessas situações a paternidade é imputada e o João pode negar esta paternidade. E aí o artigo 1601, ele diz assim, ó, cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Então, o artigo 1601 é o fundamento para a propositura da ação negatória de paternidade. E só tem legitimidade ativa para propor essa ação o marido. Então, só o Joãozinho, que é casado com a Mariazinha, que tem legitimidade para propor esta ação negatória de paternidade. E aí vocês vão me perguntar assim, tá, professora, mas e os casos do Joãozinho que foi lá no registro civil, reconheceu voluntariamente a criança, que acredita que aquele filho é seu e depois descobre que não é? Como é que ele vai afastar esta filiação? Nesse caso, como o Joãozinho foi induzido a erro, ou seja, ele acreditava que o filho era dele e por isso ele reconheceu a filiação e depois ele descobre que não é, então ele precisa entrar com uma ação anulatória de paternidade.
certo? Então, ação anulatória de paternidade. E aí, qual vai ser o fundamento legal para o Joãozinho, aquele que voluntariamente reconheceu, e aí, independentemente se ele é casado com a Mariazinha, se ele vive em união estável, se eles não têm nenhum tipo de relação afetiva mais, mas tiveram um relacionamento que gerou essa criança, qual é o fundamento que ele, que tem legitimidade, vai usar para ingressar com esta ação anulatória de paternidade? É o artigo 1604, que diz o seguinte, ó: ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade no registro. Então, só quando o Joãozinho prova que ele foi induzido a erro, ou que aquele registro está errado, é falso, que ele pode buscar afastar a paternidade, tá? É só nessas hipóteses do artigo 1604 que cabe a ação, então, anulatória de paternidade. Só que sempre uma questão é fundamental. Uma vez que fique configurada a filiação socioafetiva, se mesmo que um exame de DNA comprove que o Joãozinho não é o pai da criança, e tanto na ação negatória quanto na anulatória eu terei a realização de um exame de DNA, assim como na investigação, só que na investigação eu faço o DNA para descobrir quem é meu pai, e na negatória e na anulatória para afastar, para provar que eu não sou pai daquela criança, tá? Então, mesmo que o DNA na negatória ou na anulatória dê negativo, diga não, o Joãozinho não é o pai desta criança. Se ficar configurado o vínculo socioafetivo, o juiz mantém o reconhecimento da filiação. Então, para manter a vinculação afetiva, ele deixa de lado a filiação biológica nesse caso, tá? Então, nessas situações, a filiação afetiva prevalece sobre a verdade biológica, porque mesmo dando negativo o exame de DNA, mantém-se a filiação, tá? Mantém-se a filiação. Tô projetando aqui para vocês, então, para finalizar, um mapa mental, né? Com relação à filiação, reconhecimento dos filhos e as ações de filiação, tá? Tranquilo? Sereno, gente? Espero aí ter contribuído com vocês com relação a esse conteúdo.